Olha, quando a Sony decidiu lançar um filme sobre o meu jogo favorito, que é Uncharted, eu fiquei realmente muito hypado, principalmente pelas informações que vieram de que ia ser uma obra mostrando como era o Nate antes dos jogos, como ele e o Sully se conheceram, algo de que só nos jogos, no terceiro e no quarto, é mostrado como Times Skip. Eu achei que seria muito impressionante e eu assisti o filme nos cinemas e olha, cara, parece que tá vendo decepção atrás de decepção aqui nesse canal, hein? Tem lugares no mundo que não se acha em mapa nenhum. Mas eles não sumiram. Só estão perdidos. Olha, quando Uncharted realmente saiu para ser um filme adaptado pela própria Sony, eu fiquei um pouco com medo, porque foi no mesmo ano que lançaram o Resident Evil Welcome to the Raccoon City. Inclusive, eu assisti o Uncharted de graça, justamente porque eu fui assistir o Resident Evil e a minha sala deu problema e eu não consegui assistir. E aí o cinema me reembolsou dando um ticket de graça para me assistir o filme. E aí eu fui com um amigo meu e a gente pegou duas entradas de graça porque o ticket valia. Eu não sei como, eu imaginei que o ticket só valia para um. O meu amigo também, a gente estava contando de que eu ia pegar o meu ingresso tranquilo de graça porque eu já tinha pago, né? E a sala deu problema e ele ia comprar o dele. No final a gente acabou entrando os dois na sala de cinema e isso foi muito bom, mas ainda assim não deixou de ser um medo, já que o Uncharted é a minha saga de... saga não, é a minha série de jogo favorita. É um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation. Eu tenho aqui os três jogos, não só pro PlayStation 3, mas eu também tenho a versão digital pro PlayStation 4 e pro PlayStation 5, a Nathan Drake's Collection. E eu fiquei um pouco com medo, porque sempre que tem uma adaptação para jogo é ruim. E Uncharted não era para ser uma adaptação ruim, já que ele segue a fórmula do Indiana Jones. E por seguir essa fórmula de ser um filme de ação e aventura, não faria sentido esse filme ser horrível ou ruim. Era só seguir exatamente a fórmula de Indiana Jones e introduzir praticamente os personagens e manter a história original de Uncharted, que óbvio que sempre tem adaptação e eles mudam alguma coisa, mas mudar pontos cruciais na história foi algo que pra mim foi um desrespeito à obra original. Eles mudaram encontros e motivos que faziam o Nate ser aquele aventureiro dos quatro jogos que a gente sempre adorou, de uma aventura da qual a gente vê o Nate bem esperto, bem sagaz. Isso tudo sumiu nesse filme. O Tom Holland foi uma escalação perfeita, assim, para ser um Nathan Drake muito mais jovem, um Nathan Drake de 16 anos, 16, 18 anos por ali. Alguém que estaria para iniciar no mundo das aventuras. Tipo, eu lembro que quando saiu algumas informações era dizendo de que o Nate e o Sully iam se encontrar pela primeira vez e que o Nate seria um discípulo do Sully e me mostrar como o Nate se transformou naquele jovem aventureiro que encontrou Eldorado, Shangri-La, Shambhala, o tesouro do Henry Avery, entre outros. Eu imaginei que seria outra coisa. Ainda assim tem um tom, dá pra você sentir que é um filme ainda de Uncharted, só que os pontos cruciais na história, tipo o Nate e o seu irmão, o Sam, ou o encontro do Sully, o seu desenvolvimento deles dois praticamente de pai e filho, sumiu. Eles mudaram alguma coisa, eles mudaram muita coisa desse aspecto que era mostrar como o Nate e o Drake, como o Nate e o Sully se encontraram, como cada um, como o Sully ensinou o Nate a ser um grande aventureiro, até porque isso é uma informação do jogo que vai ter no vídeo sobre os jogos de Uncharted que eu vou fazer, mas eu já vou trazer aqui, que é o Nate e o Sully se encontraram justamente porque o Nathan tentou roubar o Sully. E isso fez com que o Sully desenvolvesse essa ideia de tentar proteger e ensinar o Nate, porque ele quase morreu tentando roubar o Sully, porque ele tentou roubar uma pessoa muito poderosa, que seria a Marlowe. Tudo isso por causa do tesouro do Sir Francis Drake. Existe também um plot gigante que é mostrado no Uncharted 4, de que o Nathan Drake que nós conhecemos é apenas literalmente um personagem, é alguém que foi criado justamente porque o Sam e o Nate fizeram algo durante a sua infância e adolescência que fez com que eles tivessem que se esconder, e tudo isso é mostrado nos jogos e eles pegam esses pontos principais que fazem a história do Nate ser alavancada para ele ser aquele cara
aventureiro, tipo os pais deles serem arqueólogos, sempre explorarem tumbas, acharem tesouros. Isso simplesmente eles ignoram. Eles ignoram o fato de que realmente o Nathan e o Sam sabem que os pais deles morreram, de que eles eram aventureiros. Isso é totalmente mudado. A adaptação é tipo uma facada no estômago para quem é fã. Para quem não é, é só mais uma história de aventura. Você que assiste, você que como eu, que é fã e assiste, ainda assim você sabe, ali tem uma aventurazinha realmente parecida com os jogos, mas ainda assim é diferente. É algo que não é o Nate que nós conhecemos, não é o Nathan Drake, aquele aventureiro sagaz que explora tumbas, que faz tudo por tesouro, que leva o tempo que for necessário, faz o que é preciso. Isso não mostra. O Nate nesse filme ele é realmente bem fraquinho, que se fosse para realmente mostrar uma interação entre o Sully e o Nate, também foi bem ruim, bem mal feito, porque o Sully é um imbecil, ele é um cara babaca. A todo momento ele é um cara babaca que não se importa com nada a não ser o tesouro. E isso do Sully é realmente estranho, porque no primeiro jogo a gente vê que ele não é assim, no segundo ele não é assim, no terceiro também não, no quarto, nenhum momento da franquia ele se mostrou ser um cara arrogante, um cara babaca, nada. Ele sempre foi alguém que respeitava o Nate, alguém que via o Nate como um filho, de que ajudava ele no que for preciso. E nesse filme é todo ao contrário, o Nate é o tipo usado como uma ferramenta. Ele não é nem um pouco legal, nem um pouco gentil, nada. Ele não tem nada daquele ar que a gente sabe do Sully. É simplesmente como se fosse um novo personagem. Esse filme de Uncharted e os jogos contam duas histórias do mesmo personagem. É como se uma fosse um universo paralelo do outro. E não é que o filme seja ruim, mas é que pra quem é fã, não é algo que ficou legal. Eu queria realmente ver um Nate que estava aprendendo com o Sully a ser um aventureiro, a primeira grande aventura deles. E o que a Sony fez foi justamente pegar o plot do Uncharted 4, mudar algumas coisinhas, construir novas personalidades para os seus personagens e lotar o filme de fanservice. O grande fanservice que nós conhecemos de Uncharted, que muita gente também conhece porque é a cena do Uncharted 3, justamente do avião, que mostra o Nate pendurado do lado de fora do avião, ele caindo do avião. Eles mostram isso nesse filme. É um grande fanservice, tipo, a todo momento. É fanservice Uncharted 4, Uncharted 3. Só não fizeram do 2 nem do 1, mas ainda assim, personagens como Chloe Fraser, Nathan Drake, Victor Sullivan, todos diferentes. Muito estranho. É algo que, tipo, a Chloe só é falada no segundo jogo, e é o que me parece, e o que é mostrado, o Nate conheceu a Chloe quando ele já era bem mais velho, não quando ele era tipo um jovem garoto que estava iniciando as suas aventuras. É algo que deveriam ter sido bem pensado. É como se os diretores e roteiristas desse filme nunca tiveram visto nada do jogo, nunca tiveram jogado, só a Sony chegou para eles e falaram, façam um filme de ação e aventura com base nos nossos jogos aqui. E os caras falaram, ok. E foi isso. Tem um ar de Uncharted? Tem. Mas ainda assim é uma outra história de um personagem já conhecido que mudaram tudo. Pelo menos o Nate ainda assim não é um idiota, ele é inteligente, mas só quando quer, quando o roteiro convém, aí ele é inteligente, o que é diferente nos jogos, mas sempre que tem uma adaptação para filme é difícil você acertar. É impressionante também que no mesmo ano que teve o que eu falei, Resident Evil, que também teve Uncharted, foi lançado poucos meses depois a adaptação em série do The Last of Us na HBO. Então é bizarro como eles acertam tanto em The Last of Us e erram metade das coisas que eles fizeram com Uncharted. Tipo, Uncharted era literalmente um jogo que dava para adaptar para filme de forma super simples, bem entendida, com uma linha simplesmente a ser seguida, e eles não fizeram isso. Como eu falei, era só seguir a fórmula de Indiana Jones, trazer o ar e as personalidades do jogo. E eles não fizeram, fizeram um negócio totalmente diferente. As grandes referências que tem no jogo ainda assim são modificadas. Você sabe que é uma referência ao jogo tal,
mas ainda assim é algo totalmente diferente. Tipo, exatamente como eu falei, o fato do Sam e do Nate serem aventureiros, deles até mesmo conhecer o Sully, deles entrarem em uma aventura como acontece no Uncharted 4, tudo isso é mudado. Um grande plot, e agora eu vou falar com spoilers tanto do jogo quanto do filme. Se você não quiser ver o spoiler, você passa por esse minuto que tá aparecendo aqui na tela. Mas o que realmente me incomoda nesse jogo é que logo no começo o Nate e o Sam tentam roubar um museu e eles falham, onde o Sam vai preso e o Nate não. Isso é por conta do Sam ser mais velho e ele foge, sendo que no jogo não é isso. O Nate e o Sam fogem do orfanato, o Sam muito antes do Nate, e isso faz com que eles acabem entrando numa mansão para procurar as coisas da mãe dele, da mãe deles, que era uma aventureira que tinha catalogado várias aventuras, e eles foram atrás desse caderno catalogado para saber tudo que ela fez e o que ela estava fazendo antes de morrer. E com isso eles acabam se transformando em criminosos, porque a senhora da casa morre bem na frente deles porque um infarto fulminante. Ela, porra, fumava pra cacete. Dava pra ver isso no jogo, ela tava muito mal de saúde. No filme é totalmente diferente. O Sam e o Nate tentaram roubar um museu, o Sam teve que fugir da polícia, e isso é um plot que foi mudado totalmente da história do jogo, porque graças a isso a gente vê uma aventura dos irmãos há muito tempo atrás, do Henry Avery, que mostra como eles estavam caçando o tesouro há muito tempo, e no filme eles pegam e trocam para um outro tipo de pirata, que seriam chamados os 18. Eu nem sei se essa história é verdadeira, do primeiro homem a catalogar o mundo num navio, que ele viajou ao mundo no navio catalogando todo o mapa mundi. Não sei se é verdade, mas mudaram isso. É tipo, literalmente o plot principal que fez o Nate ser o Nate em 4 jogos, o que não é que forçou, mas o que motivou ele a ser um aventureiro é o fato dos pais deles serem aventureiros, eles viverem aquilo. E no filme eles mudam pra, o meu irmão quase foi pego pela polícia, ele fugiu e eu tô esperando uma resposta dele há 10 anos e nada acontece. Mas é como eu disse, Uncharted tinha tudo para ser um filme bom, e eles acertaram metade das coisas, poderiam ter feito muito melhor. Existe a possibilidade sim de ter um Uncharted 2, mesmo tendo sido bem fraco esse primeiro filme, ainda existe a chance da Sony vir com o segundo filme, porque eles deram ganchos dentro das cenas pós-créditos. Então tem coisa realmente que pode ser adaptado, mas aí vai ser uma história totalmente original, não é igual às dos jogos. É algo que eu não faço a mínima ideia se pode ser bom ou não. Sendo bem sincero, eu preferia que não tivesse uma continuação. Mesmo que eu acharia legal ter, eu ainda, do jeito que foi adaptado esse primeiro, não gostaria de uma continuação. De tudo que tinha aqui, por que o mapa? É o trajeto que Ferdinand Magellan fez para dar a volta ao mundo. Entende de história? É o maior tesouro nunca encontrado. 5 bilhões, fácil. Esse foi o vídeo de Uncharted. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Eu tô correndo aqui para trazer para vocês gameplays também. Eu joguei recentemente em live Resident Evil 2 Remake. Vou jogar também os outros Resident Evils, mas eu também vou jogar também os jogos Uncharted e trazer para vocês em gameplay. E eu também vou trazer com calma um Conversa Geek falando sobre os jogos, principalmente sobre os 4 Uncharted e o The Lost Legacy. Então vamos com calma, mas enquanto isso, eu fico por aqui e até mais.